Salve pessoal, estamos aqui de volta com os conteúdos da Patrono, agora no YouTube. Apesar de já ter alguns conteúdos aqui, esse é o primeiríssimo vídeo, na verdade, que a gente está fazendo esse estilo aqui, de conversa, de live e tal. E eu tenho uma grande alegria em dizer que para esse momento, para esse retorno, tanto aqui quanto nos conteúdos do Instagram, vocês vão ver que tem muita coisa a partir de agora. Eu tenho muita alegria em dizer que tem um irmão aqui comigo que abraçou o projeto, que abraçou a ideia, e também por isso a gente está de volta, que é o Matheus Jardim. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Hoje, por muitos e muitos dias, né? Salve, Thiago. Salve, pessoal. Muito prazer, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui, assim, acho que só correspondendo ao caminho da providência, né? Porque acho que foi bem como tudo foi acontecendo, assim. E, e fico à disposição. Não sei se tu quer que eu me apresente mais, eu preciso de alguma coisa, mas acho que o mais importante é que eu estou aqui, né? Cara, acho que te apresenta assim. Eu e o Matheus, na verdade, a gente se conheceu há, sei lá quantos anos vai fazer isso, 15 anos, talvez, por aí. Uhum, O Matheus provavelmente. tocou no nosso casamento, já vai fazer 7 anos. E casualmente, a gente começou a conversar e do nada, literalmente, assim, surgiu a ideia de fazermos juntos as coisas da Patrono, que já existia, que já teve muito conteúdo, que estava parado há um tempo. Então, tem muito, muito toque da Providência aí. E hoje a gente vai falar justamente sobre um tema que a gente tem em comum e que justamente trouxe não uma reaproximação, porque a gente seguiu se falando todos esses anos, mas essa ligação da gente trabalhar junto. Assim. Então, acho que te apresenta, fala, né, da tua vida um pouco brevemente, assim, para entender quem tu é, mas vai lá. Tá. Então, eu conheci o Thiago no CLJ, né? A gente fez parte do CLJ, nós somos contemporâneos, mas cada um no seu vicariato, né? Eu sou do vicariato de Gravataí. Então, estive no CLJ durante um bom tempo, assim, da minha vida. Sou leigo celibatário, né? Fiz um voto de castidade. Faço parte de um grupo que a gente se reúne para fazer companhia para Jesus, né? Trabalho dentro de um hospital como assistente espiritual, isso é uma coisa para mim que é muito muito cara, assim. Trabalho junto com cuidados paliativos, principalmente na área da espiritualidade, enfim, da busca de sentido. E acho que faço faculdade de teologia, e acho que as outras coisas da vida elas vão se mudando assim e é isso. Muito bom, muito bom. Na verdade, o que eu comentei que, de certa forma, nos aproximou nesse trabalho aqui, e que é o tema, sobre isso que a gente vai falar hoje, é a, a muito em breve, se Deus quiser, canonização do Beato Carlo Acutis. Agora, nesse exato momento, a gente está no meio do conclave, ela está suspensa, mas ela estava marcada para poucos dias atrás, agora, então a gente ainda espera, inclusive, que seja em breve mesmo, mas se não for em breve, certamente ela vai acontecer. E, na verdade, a gente começou a conversar e trouxe tudo isso à tona justamente por essa devoção que eu posso dizer que eu tenho, mas que certamente na vida do Matheus isso é um negócio é, muito maior e mais avassalador. E é justamente por isso, né? Justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque isso também, além de ser uma coisa muito legal, né, da gente conhecer da vida do Matheus e de entender quem ele é, mas também é uma coisa que vai estar aparecendo, inclusive a partir de hoje no Instagram, ao longo dessa próxima semana. A gente vai ter uma semana de conteúdo sobre o cargo e para uma campanha que mais tarde, ao longo dessa conversa, que a gente vai explicar para vocês, mas que tem a ver com essa canonização. Então, Matheus, por onde tu quiser começar, nos conta como começou essa tua amizade com o cara. Ah, olha, eu cada vez mais estou bem convicto de que é
uma coisa que eu tenho escutado, assim, né? Que é o santo que escolhe, né? É o santo de devoção que nos escolhe, não ao contrário, né? E acho que os movimentos nem foram da minha parte, assim. Há 11 anos atrás, eu conheci o Carlo, né, pelas redes sociais, pela internet, né? No caso, eu falo de uma forma muito próxima e eu preciso dizer que, no caso, eu não conheci ele vivo, né? Mas eu conheci a história dele, né? E naquela época ele ainda era servo de Deus. E eu vivia um momento específico da minha vida que eu sentia que tudo aquilo que ele falava sobre a questão, né, da dos passos para uma vida de santidade, ele foi sempre, assim, extremamente prático quando ele escreveu esses passos. Aquilo fechou e fez muito sentido na minha vida. E naquele momento da minha vida, várias coisas eram muito possíveis, em outros momentos não era. Por exemplo, como a missa diária, né? E eu fiquei Quantos anos assim, tu tinha nessa época? eu tinha 11 anos atrás, Putz. tinha 23. Tinha 23 anos. É, e aí eu estava saindo do CLJ, estava mais ou menos para sair do CLJ já. E, e aquilo, assim, tipo, me tocou, assim, de uma forma e me impulsionou, assim, sabe? Nossa, aquilo parece que o céu ficou mais claro para mim, sabe? Tipo assim, a santidade ficou muito clara para mim. E eu lembro que eu peguei e, muito empolgado, assim, como aquela pessoa que descobre um tesouro, né? E vai e chama os amigos, enfim. Eu peguei e mandei um e-mail, né, para alguns amigos próximos e alguns afiliados meus do CLJ, e mandei assim: olha, descobri essa pessoa aqui, né? Tá aqui essas coisas que ele tá ensinando, né? E a gente não trocava tantos e-mails, assim, era e-mail, pessoal, porque era 11 anos atrás, né? Assim, o WhatsApp não estava tão desenvolvido assim, né? A gente não estava só dependente do WhatsApp. E eu lembro que eu mandei isso assim, do tipo, olhem, se vocês quiserem olhar, né? Eu já tinha mandado e conseguido os materiais digitais dele, os materiais de divulgação sobre ele, assim, né? Em PDF mandei também para o pessoal. E foi, assim, a gente, acho que não tive nenhum retorno daquele e-mail, assim, do tipo, a gente seguiu conversando sobre, mas eu fico muito feliz que eu tenho esse registro, né, até hoje, de que faz muito tempo, assim. E, beleza, o Carlos aconteceu ali na minha vida, foi uma referência importante, Tu, mas, tu te lembra como tu te deparou com ele, assim, tipo, tu viu na internet ou alguém falou numa palestra? olha, O primeiro contato, digamos assim, de onde é que surgiu o nome dele para ti? cara, eu não consigo lembrar, assim, eu tenho certeza que não foi numa palestra nem nada, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre Uhum. ele na igreja. Mas eu imagino que tenha sido alguma coisa lá no Facebook, né? Porque no caso no Instagram era uma coisa, tipo, Sim. mal usada, assim. Então eu acho que foi alguma coisa assim, sabe? Tipo aqueles links, não sei o quê. E aí Uhum. caí no site dele. E Se aí deparou comecei com conteúdo aleatoriamente, digamos. isso. É bem assim, eu não escolhi, entendeu? Tipo assim, não Uhum. escolhi. E ainda foi num meio digital, assim, né? Bem a cara dele. Aham. É, e aí eu peguei e mandei um e-mail para o lugar lá que liberava algumas relíquias dele. E eu solicitei, né? Para mim foi um marco, assim, tipo, eu, claro, usei Google Tradutor, que naquela época também não era tão bom assim ainda, porque eu tinha que mandar o e-mail em italiano, né? Então fui lá, Uhum. escrevi, não sei o quê, e veio a relíquia, né? E eu lembro que ela veio eu não lembro exatamente qual a situação, mas a relíquia do Carlo, ela foi a primeira relíquia que eu já tive na vida, assim, né? Nunca, sei lá, é uma coisa que eu não pensava tanto assim, né? E quando ela veio, assim, aquilo foi um encontro, assim, num momento da minha vida, assim, que foi muito importante. E junto disso veio também alguns materiais de divulgação dele, assim, da causa, né, e tal. Uhum. Veio esses materiaizinhos aqui. E, enfim, mas assim, o Carlo veio, foi importante em alguns sentidos, mas passou, a vida seguiu, assim. E aí, aos poucos, eu fui vendo que as coisas em relação ao processo de beatificação dele foram avançando, né? Eu não era tipo meu Deus, um ativista sobre o Carlos, né? Mas eu via que as coisas estavam rolando. E em meio ali o processo da beatificação, que se eu não me engano foi em 2020, 2021, agora não tô lembrado, foi na pandemia ali. Uhum.
eu comecei a saber um pouco mais sobre a história dele, que eu não tinha ido pesquisar tanto assim. E aí, naquele processo, naquele tempo de pandemia e muitas questões existenciais, eu descobri que o Carlo nasceu no mesmo ano que eu, né? Ele nasceu em 1991. E para algumas pessoas isso pode simplesmente soar assim do tipo, ah, tá, ah, que legal, nossa, que legal. Mas assim, para mim o Carlo, eu pensar nisso foi do tipo assim, cara, peraí, uma pessoa está se tornando beata, né, indo para o processo de canonização e nasceu no mesmo período que tu, né? Tipo assim, Sim, se tu for pensar, se fosse no mesmo lugar, é uma pessoa que poderia ter sido teu colega no colégio, exato, né? Tem a mesma idade. exato, exato. E eu, né? O que eu tô fazendo na minha vida, Uhum. né? Tipo, o que que eu tô fazendo na minha vida? E assim, eu falo de uma forma que eu sei que ela não é tão pedagógica, assim, positiva na questão dos pais, assim, mas eu senti como se fosse assim, Deus dizendo assim, ó, tá vendo o teu irmão aqui, ó? Por que que tu não é um pouco mais como ele, sabe? Tipo assim, cara, né? Olha só, o cara já foi santo, né? E tu, o que que tá fazendo aí, né? Chupando o dedo. E então aquilo tipo foi um tranco assim, foi algo assim que me puxou para uma realidade assim do tipo, o que que tu tava fazendo na tua vida? E eu lembro assim até que naquela época da beatificação isso chegou a me gerar quase um ranço assim, tipo, eu até fugia um pouco às vezes de ver algumas coisas do Carlo porque ver o Carlo, ouvir sobre o Carlo era o que tu Doía. tá fazendo da tua vida, sabe? Tipo assim, por que que tu não se endireitou ainda, né? É, Uhum. e aí, enfim, daí teve o processo de beatificação, eu assisti por videochamada com dois amigos, assim, a gente estava conectado pelo celular no WhatsApp, e aí eu assistindo, cada um assistindo na sua TV de casa, assim, porque aquilo foi um evento muito importante. E, e tá, beleza, né, a vida seguiu e tal. Aí, no ano passado, então foi anunciada a canonização dele. E junto disso, assim, foi uma coisa muito doida. Eu trabalho na área da saúde, né? E a área da saúde tem uma questão assim muito cientificista, né? Muito técnica, muito evidências, né? E foi impressionante porque, como um dos meus papéis lá é falar sobre as questões espirituais que acontecem com os pacientes, né? E o quanto elas são importantes. E eu costumo dar aulas para residentes, tal, quando passam na equipe que eu trabalho. E uma vez eu estava dando uma aula falando sobre questões de milagre e tal, crença em milagre, e o médico da equipe, né, que é um grande amigo meu, assim, ele disse assim, Matheus, por que tu não fala um pouquinho aqui sobre o Carlo Acutis? Porque eu vi que o Papa, não sei o que, começou a falar do novo milagre dele, e eu fiquei assim, o Carlo Acutis? Ele, eu vi, não sei o que. Eu pensei, cara, eu vou falar do Carlo Acutis aqui dentro do trabalho, sabe? E hoje em dia tem um slide meu dentro das minhas aulas que é sobre o Carlo Acutis, né? E foi o espaço, assim, tipo, e que não foi nem aberto por mim, foi tipo, o médico disse assim, fale, Uhum. por favor, sobre ele, porque as pessoas precisam saber que existe dentro do inconsciente, enfim, né, coletivo, essa questão do milagre. Mas era o Carlo, não Mais era uma tipo vez tu foi empurrado a fazer isso, assim, te colocaram no caminho. isso, não escolhi, né? E tipo assim, podia ter, cara, tem uma lista de santos que vão ser canonizados nesses próximos momentos. Podia ter sido vários, porque, né, o Papa Uhum. autorizou vários, mas não, era o Carlos, né? E aí, Sim, nisso, inclusive nesse meio tempo teve santos, tipo Irmã Dulce, quer dizer, santos que talvez fossem mais próximos ou aparecessem no jornal ou coisa assim. exato, 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 bem isso, bem isso. E aí, quando começou então as questões da canonização do Carlo, o Papa, né, então anunciou que a canonização ia ser nesse ano de 2025. E assim, eu não sei o que que deu em mim, assim, eu disse, olha, eu vou nessa canonização. Eu preciso deixar claro, pessoal, que eu, assim, eu não tenho dinheiro. Assim, da classe que eu trabalho, assim, eu que menos ganha salário, assim, né, é importante lá dentro do hospital. Eu nunca viajei para fora do país, né? Tipo, nem tchum, assim, né? E nunca me animei também tanto para isso, porque eu não tenho, hoje não é o momento da minha vida que eu estou organizado para isso. Mas eu disse, olha, eu vou para essa canonização. E beleza, vida que segue. Eu estava Ou seja, conversando. é um negócio que seria um grande feito, não é um.
Ah, quem Sim. sabe vamos para as Bahamas esse ano, vamos Aham. para Nova York. Não, vamos Nossa, deixar e vamos para Roma. Não, é um negócio que, se não fosse isso, talvez tu nunca pensasse, ou por muitos anos tu sequer cogitasse jamais, uma viagem jamais. do tipo, né? Nossa, nem pensando. Tem muitas coisas na minha listinha lá que eu preciso ainda fazer para poder, tipo, ter dinheiro para, né, para pensar É nisso. muito louco que a gente precise explicar isso, mas é que pra muita gente talvez seja muito mais natural, né? Acho que pra mim é mais ou menos a mesma coisa que pra ti, é tipo, cara, viajar pra fora é um negócio assim, ó, meu Deus, eu tenho que rezar muito, trabalhar muito e eu não consigo imaginar hoje que vai dar certo, entendeu? É muito Sim, fora da realidade, muito fora da realidade. sim. E aí eu peguei, tipo, cara, eu vou, já mandei e-mail pro meu chefe. Aí nisso eu falei com um padre, o padre Gustavo Batista, que tá estudando em Uhum. Roma. Seu padre, tu tá ligado assim mais ou menos quando é que vai ser, não sei o quê. E aí, tipo, né, aí tu tá aí dentro do Vaticano praticamente, né? Tá mais Padre perto do que Gustavo, que eu. foi do CLJ também, inclusive. É verdade, é verdade. E aí ele disse, olha, Matheus, eu imagino, né, a gente está achando aqui que provavelmente ele vai ser canonizado no Jubileu dos Jovens, que é em agosto, mas não tinha nada Uhum. oficial, não sei o quê. E eu, beleza, agosto, não sei o quê, mandei e-mail, porque lá no hospital que eu trabalho, a gente tem que marcar as férias com muito tempo de antecedência. Avisei, ó, minhas férias vão ser nesse período aqui, porque daí eu vi qual era a data do Jubileu dos Jovens. É, Vi isso, já estava conversando com alguns amigos se eles queriam ir comigo e tal. E aí chegou, tipo, dezembro, o Papa anuncia: ah, então, pessoal, a canonização do cara é em abril. E daí eu pensei assim, cara, como é que eu, de dezembro para abril, em 4 meses, eu vou conseguir juntar aquilo que eu pensei que eu ia passar quase o ano inteiro fazendo, né? Metade do Uhum. tempo. E aí, tá, aquilo foi morrendo, assim, esmoreci um pouco, assim, as férias já estavam marcadas. Peguei e transferi minhas férias para abril, né? Tipo, louco, se der certo, quem sabe, né? Eu vou. E até pensei em, né, eu faço aniversário em fevereiro, pensei em fazer, cara, vou fazer uma vaquinha, sei lá, um negócio aí. Se alguém quiser me dar um presente de aniversário, né? Que me ajude aí para ir lá para Roma, né? Na canonização. Mas, na hora, assim, eu fiquei, acho que entre coisas relacionadas, sei lá, à vaidade, né, o orgulho, assim, do tipo, nossa, o que vou tá pedindo, ou, nossa, tem Uhum. tanta gente com um problema maior do que eu precisando e tal, e não fiz, né, não fiz nada, né, e deixei quieto. Beleza. E aí aconteceram duas coisas, assim, mais pra frente que foram, assim, cruciais, né, que foi agora, nesses últimos tempos agora da Páscoa, né. A primeira foi essa quaresma para mim assim foi muito importante. Ela foi boa, eu que não fui bom para quaresma e para Jesus, né? Mas a quaresma para mim ela foi muito importante. E essa Semana Santa assim eu vivi e refleti sobre muitas coisas assim, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E aí, nessa semana, né, nessa semana paralela ali, a Semana Santa, uma amiga minha, que a gente se gosta bastante, mas a gente não é, tipo, nossa, melhores amigos e tal, a gente nunca conversou muito profundamente sobre a sua vida, um com o outro. Ela disse, olha, Matheus, eu tô trabalhando agora na minha biblioteca católica e eu queria que tu pudesse ser uma das pessoas que vai reagir ao box do mês, né? E essa foi a fala dela. Tu reagisse ao box do mês. E eu estava Uhum. no mês de abril. E pensei, ok, né? O mês de abril tem um livro muito bom lá da minha biblioteca católica. Eles devem estar querendo. E aí ela disse, porque tu é uma pessoa muito expressiva. Eu disse, então tá bom. E aí eu disse, só para saber, vocês vão me dar o livro? Ela disse, sim, a gente vai te dar. Eu disse, então tá bom. Então eu reajo, né? Qualquer coisa, eu vou ganhar esse livro ótimo. Que é um livro Nossa Senhora, lindo, assim, uma capa, nossa, muito bonito. E aí passei naquela semana a gente não conseguiu gravar. Aí teve a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, que foram momentos muito importantes para mim. E aí a gente combinou que no Sábado Santo, antes da Vigília Pascal, eu ia na casa dela para gravar e pegar o livro. Enfim. E aí eu comecei a abrir o livro, né? O box, né? E eu já sabia qual era o livro. Era o livro que estava sendo anunciado no mês inteiro da minha biblioteca católica. Era o livro do mês. Na tua cabeça. E aí, beleza, comecei a abrir ali, né? Ela também não falou Só um nada, né? parênteses, para quem quiser ver esse vídeo, depois que terminar aqui, vai lá no perfil da MBC no Instagram. Não sei se no YouTube tem, talvez, mas esse vídeo foi publicado e tem um react do Matheus É, abrindo o box.
É, verdade. E parece que nos anúncios aí que aparecem para as pessoas tem o vídeo completo, assim, tipo, eu sou realmente expressivo. E aí, eu fui abrindo ali, então, o box, né? E a primeira coisa que eu puxei ali, o que que era? Era a novena, né? A novena de São Carlo Acutis. Eu fiquei, cara, que legal, né? Um box de Nossa Senhora. E os caras botaram uma novena do Carlo, mas deve ser porque está se aproximando da canonização. Que legal, né? Ainda mais o cara morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia dele, não sei o quê. Beleza. A próxima, ingênuo, assim, né? A próxima coisa aqui, caderno da juventude em santidade, não sei o quê. Daí tinha a imagem de um rapaz no computador e atrás, no fundo, tinha uma imagem de Nossa Senhora no quarto desse jovem. Eu pensei, nossa, né? Tudo a ver com o Carlos, mas é o livro de Nossa Senhora aqui, estão fazendo o link. Aí depois peguei o ícone que tá aqui, o ícone do Carlo, e eu fiquei, meu Deus, cara, tipo, o que que os caras estão pensando, né? O box é de Nossa Senhora e os caras entregaram ele todo pro Se Carlo, né? passaram, se E, passaram. e eu assim, ó, ingênuo, né? Totalmente. E aí, quando eu peguei o livro, assim, aquilo explodiu, né? Deixa eu ver, o livro tá na minha mochila agora. É, mas era o livro do Carlos, né, pessoal? Para quem ainda não se deu conta qual é o livro do mês, do próximo mês, né? Para É, quem, assim como tu, ainda não tinha se dado conta. isso. E aí eu sei que aquilo, na hora, assim, eu até tinha esquecido que estava gravando, assim, eu simplesmente, eu estava focado no o que que estava significando eu receber aquele livro dele no Sábado Santo daquela quaresma, desse ano, né? E depois de tantas coisas que eu fui discernindo ao longo dessa quaresma, assim, aquele livro, quando eu li ali Carlo Acutis, eu lia junto, assim, Deus me perguntando assim, o que tu tá fazendo da tua vida, né? E, Tu ao fugiu mesmo... de mim, mas eu voltei. Aham. Tipo, nossa, muito isso. Ah, de uma forma muito Lembrou. Vai ser um exemplo chulo, mas o filme do Clique, que chega uma hora que ele joga o controle, aí o controle volta pro bolso, ele joga o controle. É isso, cara. Eu ia dar um exemplo pior, que é daqueles bonecos de filmes de terror que tu coloca no lixo, tu vai, não sei o quê, e ele volta pra tua sala, Chega em assim. casa ele tá lá. E eu sei que ao mesmo tempo que aqui, quando eu abri aquele livro, aquilo dizia assim, o que que tá fazendo na tua vida? Ao mesmo tempo eu também entendi que aquilo era tipo, tá, já que tu tá disposto a refletir sobre isso, toma aqui a resposta, assim, né? E aí, bom, beleza, né? Vivia ali o Sábado Santo, já estava assim, tipo, pensando, meu Deus do céu, né? E ainda pensei assim, falei junto pro pessoal quando estava gravando, eu disse, bah, que legal, eu queria muito ter ido na canonização do Carlos, que ia ser um domingo depois, e aí parece que eu tô até recebendo um presente dele, dizendo assim, olha, né, um prêmio de consolação, toma aqui o livro, né, antecipado aqui. E tá, beleza, né? Vivi ali, eu tava muito empolgado já para começar a ler o livro e tal. E aí chegou segunda-feira, né, depois da Páscoa, o Papa Francisco morreu, né? E para mim assim foi muito foi muito forte assim muito impactante assim para mim a morte dele, em vários sentidos, porque eu acabei refletindo bastante sim sobre o papado dele. E enquanto eu conversava com a minha mãe, assim, me veio na cabeça assim, nossa, né? Graças a Deus, depois de ter lamentado bastante da morte dele, assim, nossa, imagina se eu tivesse conseguido ir para Roma, né? Tivesse feito toda aquela movimentação, eu não estaria indo para a canonização do Carlos, eu estaria indo para o velório do Papa, né? E Uhum. ainda que isso fosse um momento muito emocionante, para mim, eu tenho certeza que seria muito frustrante, assim, né? De, Sim, e porque aí, teria te preparado para outro momento. Inclusive, tinha muita gente lá que, como ia para canonização, conseguiu dar uma distorcida ali mais no dinheiro para tipo, não, vou ir para Páscoa também. isso, Então, tinha muita exato, gente que já estava lá realmente, né? exatamente. E aí, O próprio pessoal da MBC, inclusive, né? A exato, MBC estava lá para gravar uhum, exato. desde sexta, eu acho, ou quinta. Sim, eles acompanharam ali o trilho do Pascal, se não me engano. Uhum. É, e aí, eu sei que, tipo, eu tava ali pensando, nossa, ainda bem, né? Ainda bem que eu não.
não fiz, imagina se eu tivesse me movimentado para ir. Que bom que eu não fiz. E aí, logo em seguida, assim, veio tipo, na minha cabeça assim, mas agora dá tempo. E aí, e pensar nessa possibilidade assim do tipo, realmente não tem data, não tem, né? Existe uma outra data para a canonização dele, que era justamente aquilo que eu tanto queria ir, assim. E aí, acho que foi mais ou menos ali, né? Não sei se tu quer pegar aí um pouco o gancho da história, assim, porque aí Pode ser, pode ser. logo que foi, assim, daí eu falei com o Thiago, assim, mas de uma forma extremamente despretensiosa, assim, né? Tipo, nossa, vai lá. E no eu acho que aqui vai ter um monte de detalhes desses da Providência, assim, para mim ficou muito claro isso. Porque justamente teve toda a, a correria, o assunto, né, a morte do Papa mudou completamente a temática de tudo que estava se falando, né? E mesmo na Páscoa, assim, ela cortou a Páscoa e se passou a falar disso. E aí, um amigo que nós temos em comum, que é o Luca, que nesse momento está em Roma, começou a falar sobre isso, e em dado momento alguém mandou para ele no direct, eu acho, sugerindo que ele fosse para Roma e que fazia uma vaquinha, e ele meio que na brincadeira, vamos lá, e foi, né? Lançou uma vaquinha e fez. Eu respondi ele no story, porque ele também é uma pessoa que fez CLJ, então eu já conheci ele, né, um pouco depois do Matheus. O Matheus conheci ele há mais tempo que eu, mas já conhecia ele, já logo que ele começou a produzir conteúdo, eu tinha o Hub Católico, ele escrevia para o Hub também. Então, tipo, a gente já teve contato muitas vezes e tal. E nós temos um amigo em comum, que é o Alan Carrion, que volta e meia, quando um fala com um, lembra do outro, cita o outro e tal, e eu disse, cara, vamos fazer um negócio, eu, tu e o Alan, e vamos comentar o conclave. Nessa altura, acho que o Luca nem imaginava que ele ia conseguir, que ia dar certo a vaquinha. Eu mandei um WhatsApp pro Alan, ele disse, cara, vamos sim e tal. Falei com o Luca, o Alan topou, vamos abrir um grupo e começamos a conversar sobre isso. Mas assim, tipo, vamos marcar de marcar, entendeu? Só que como o Luca tava fazendo a vaquinha, eu pensei, tá, vou compartilhar aqui, porque, né, uma parte da minha galera conhece o Luca também. Enfim, divulguei, eu tava abrindo o diário de um paroquiano de aldeia também, eu acho que eu divulguei lá e no meu perfil pessoal, justamente porque esse é um outro projeto que eu tava planejando começar assim que terminasse a Páscoa. Na Páscoa eu lancei uns textos e tal, e aí no final tudo isso aconteceu enquanto eu tava lançando também. E aí eu compartilhei o story dizendo, olha só, o Luca tá fazendo a vaquinha e tal. Compartilhei o link e o Matheus viu o link, viu o story e me respondeu. E aí eu acho que tu segue daí. Uhum. Daí, e eu olhei assim e disse, bah, que massa, né, isso que o Luca tá fazendo. É, bah, imagina se dá certo, assim, né? E aí, quando eu vi o que o Thiago compartilhou, eu, assim, mas de uma forma completamente despretensiosa, assim, e abusando da relação que a gente tem um com o outro, assim, eu disse, cara, me ajuda a ir para Roma para a canonização do Carlos, né? Mas assim, só faltou depois disso kkkk, né? Porque não, né? E aí nisso o Thiago acho que já meio que comprou meio que a ideia assim de uma forma tipo, não, vamos falar melhor sobre isso, né? Não sei se tu quer explicar assim Cara, mesmo. foi muito louco, porque eu recebi a tua mensagem, aí eu vi a notificação, eu pensei, tal, como eu sempre penso, e inclusive todo mundo que tá me vendo e reclama que eu demoro para responder, isso que eu faço, eu vejo a notificação, eu penso, eu quero responder com calma, então a hora que eu sentar na frente do computador ou qualquer coisa do gênero, que eu sou um senhor idoso, já um sexagenário, eu gosto de digitar no teclado. Aí eu respondo, né? Se eu te respondo na hora, provavelmente é uma resposta muito fácil, ou eu vou responder com áudio. Então eu pensei, vou responder logo mais. E aí acho que deu talvez uma meia hora. Eu fui pro escritório e sentei para responder. E aí eu comecei, que eu penso enquanto eu digito, sabe? É um negócio muito. Eu, como pessoa, não sou o tipo de pessoa que fala antes de pensar, mas eu digito antes de pensar. Então eu comecei a responder o Matheus, tipo, cara, mas né, agora que tá. Primeiro, eu não sabia de nada desse contexto de. Tipo, certamente eu já tinha te ouvido falar sobre o Carlos, assim, mas não é nem como se pra mim fosse um negócio, nossa, o Matheus é um baita de um devoto, porque, tipo, a gente.
se vê pouco pessoalmente, se vê mais pelo Instagram e tal. Então, eu meio que disse: "Ah, então, tem tempo, quem sabe faz uma vaquinha", e eu na minha cabeça eu estava pensando: "Ah, acho que vale fazer", porque o Matheus é uma pessoa que conhece bastante gente também, que muita gente gosta dele, quer dizer, eu acho que os amigos próximos abraçariam. Só que enquanto eu digitava isso eu pensei: "Tá, mas eu tenho uma página que fala de Santos, que nesse momento tá parada", mas tipo assim, cara, eu podia quando o Matheus fizesse a vaquinha, eu podia divulgar lá, porque a Patrono é uma página que vai fazer 2 anos agora, e graças a Deus a gente teve um bom crescimento por um tempo, assim, por conta de um monte de questões de organização, a gente parou de produzir, mas estava ali, as pessoas estavam ali e gostam do conteúdo, então quer dizer, tem um público. E é o mesmo público que se interessa por uma canonização, pela vida do Santos, então, né, fechou tudo, eu pensei: "Posso compartilhar". E aí quando eu comecei a escrever isso, eu pensei: "Tá, mas na verdade eu posso não só compartilhar, né, na verdade a gente pode fazer juntos isso". Porque uma das coisas que desde muito tempo da Patrono eu procuro, eu e os guris, quem já viu as lives lá do início, eu tô falando do Gui e do Iago, que começaram a Patrono comigo, que ainda estão hoje, mas o perfil deles não é um perfil eles não são estudiosos, eu não tô falando que eu sou um estudioso, mas eles não são pessoas que gostam, assim, que perdem tanto tempo pesquisando a história do Santos, tal. A vibe deles são católicos, tudo mais, mas eles fazem a parte operacional, eles gostam do empreendimento, mas a parte de conteúdo em geral ficou comigo. E fazia muito tempo que eu queria ter alguém que pensasse simultâneo a mim as coisas, sabe? Que tivesse esse mesmo amor por entender a história do Santos. E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês estava passando na minha cabeça enquanto eu começava a escrever pro Matheus, tipo, cara, quem sabe tu faz uma vaquinha, acho que tu conseguiria fazer o negócio render. E aí a resposta, eu não sei, eu ia procurar agora, mas ia perder muito tempo. Eu não sei se ficou claro isso, mas na minha cabeça foi tipo assim, quando eu comecei a resposta, a minha intenção era essa, e quando eu terminei a resposta, eu tava, cara, por que que tu não entra na Patrono e começa a produzir conteúdo aqui com a gente e a gente tenta fazer alguma coisa com a canonização juntos? Tipo, na minha cabeça, foi isso que aconteceu. Não sei se isso ficou claro na mensagem, tá? Mais ou menos. Sim. É, e daí eu até disse: "Thiago, isso é muita coisa para eu processar, tipo, do nada tô aqui, tipo, assimilando a morte do papa aqui, e aí isso e não sei o quê, e aí, faz parte aqui, não sei o quê". Cara, pra mim ele era muita, nem eu conseguia entender, assim, né. E aí daí eu acho que o Thiago disse: "Ah, reza aí e depois a gente conversa, né". Aí nisso conversei com a minha mãe, conversei acho que com mais algum amigo, assim, e e e não parecia loucura na cabeça das outras pessoas, porque eu estava pensando: "Cara, eu devo estar muito louco aqui, né, eh, doido, né". E aí não, tipo, não, aquilo parecia viável, né, aquilo, Uhum. em outro momento eu acabei precisando fazer uma "vaquinha", entre aspas, quando eu fui fazer missão em Goiás, precisei remarcar a passagem de avião por conta de uma missão a mais que apareceu, assim. E aí, tipo, precisava, tipo, sei lá, de R$ 2.000 em dias para eu poder voltar para casa um pouco depois da missão. E, cara, sei lá, em minutos, segundos, dias ali, apareceu, né? E eu consegui participar da missão lá, que foi uma coisa assim, extraordinária, assim. E então, tipo, e aí, quando a minha mãe falou isso, eu pensei, cara, mas aí eu já fiz um negócio desse, né? Claro, talvez não numa proporção dessas, assim, né? Mas. E aí foi. A gente foi conversando assim e acho que, sei lá, nem sei explicar. No final a gente chegou aqui, né? É, exato. É, na verdade, tanto pra mim quanto pro Matheus, esse é um negócio que literalmente aconteceu assim do nada, Uhum. né? As coisas foram, como eu falei, na minha cabeça foi um negócio que, enquanto eu estava escrevendo, as ideias foram surgindo. Não foi planejado. E aí, quando a gente seguiu essa conversa, depois de um tempo ali, o vai, pensa e reza aconteceu, mas a gente não parou de conversar, porque logo o Matheus voltou e logo eu também já estava com ideia, a gente começou a trocar.
E eis que surgiu isso que a gente está fazendo aqui, ou seja, contar a história do Matheus com o Carlo, o ingresso do Matheus na Patrono, que é um negócio que para mim é gigantesco, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, para produzir. Lá tem muito o que fazer e é um ganho inestimável, assim. E justamente esse grande passo que para a gente, tanto pessoalmente quanto como projeto, né, nas nossas vidas, é um negócio que a gente nunca cogitaria, como a gente falou lá no início, que é uma campanha para que a gente tenha uma cobertura da canonização. O Mateus vai, se Deus quiser e se todos vocês nos ajudarem, vai para Roma. Assim que a gente souber da data da canonização, isso vai estar mais claro e marcado. Mas a campanha é essa. É, a Patrono vai estar na canonização. O Mateus vai ser o nosso homem lá, o nosso correspondente da Patrono, e vai mostrar para vocês tudo o que está acontecendo lá, as pessoas, a celebração, se tudo der certo, os locais em que o Carlo viveu, né, que não é em Roma, mas é na Itália também, onde ele está sepultado, que é em Assis, né, a cidade que ele nasceu, que ele viveu, que é Milão. Então, tudo que envolve ali e a própria celebração, a própria canonização, tudo aqui através da gente, com conteúdo direto, com conversa direta com o Matheus, com possibilidade de perguntar para ele, de saber coisas específicas, de ouvir dele a sensação, porque no final é óbvio que seria muito bom que todos nós pudéssemos estar lá, todos nós, né, seguidores e amigos, e enfim, mas é óbvio que é inviável, e ter uma pessoa que ama o Carlo, que tem essa relação próxima com o Carlo, que deseja muito isso, nos contando essa transmissão do sentimento, assim, eu acho que para mim isso vai ser um negócio muito fantástico, entendeu? Para mim é até emocionante pensar nisso, porque é óbvio que eu mesmo gostaria de poder estar lá e ter esse contato através do Matheus, vai ser uma coisa assim, ó, é inestimável. Não tem uma outra palavra para explicar, porque não tem nada que substitua esse tipo de isso que a gente está tentando fazer, assim, não tem nenhum outro tipo de experiência que pudesse substituir, preencher isso, sabe? Ainda mais aqui que a gente fala sobre o Santos já há quase 2 anos, a nossa ideia lá no início da Patrono foi, cara, a gente precisa apresentar santos para as pessoas. E tem um santo que está sendo canonizado agora, por mais que ele seja já, graças a Deus, um santo, um beato, foi um venerável famoso, quer dizer, ainda assim ele é um santo que ele está sendo canonizado agora, ele está entrando, digamos, nos altares da igreja para poder ter paróquias erigidas em nome dele, para ter uma veneração popular. E é justamente para isso que a gente nasceu, para mostrar essas coisas, né? Para isso que a patroa não existe. Então, tudo isso que a providência conduziu o Mateus, me conduziu, a gente se encontrou, a patroa não existiu. Todas essas coisas convergem nesse projeto, sabe? Óbvio, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo isso e muitas outras coisas por muitos anos. Mas de tudo que foi vivido até agora, para mim, pelo menos na minha vida, na patrona, em relação a isso, a gente tá vivendo um ápice do. Olha só, aqui a história começa a fazer sentido. As coisas. Tudo aquilo que estava acontecendo separadamente se encaixa e tu enxerga o mosaico, assim. Uhum. Eu acho que é isso, assim, na verdade, eu gosto muito daquela alusão que fazem, assim, né, a gente não entender como é que a vida funciona, e é como se fosse uma tapeçaria, né? E só que a gente enxerga a tapeçaria de baixo, assim, né? Como parece uma coisa muito bizarra acontecendo, não consigo ver desenho nenhum, o que está rolando é só um monte de fio. Mas por cima, e é a visão daquele que está fazendo a tapeçaria, é, enxerga as coisas realmente alinhadas e aquilo que deveria ser, assim, né? Para nós é tipo um acontecimento aleatório, poxa, a morte do Papa, olha, o cara nasceu no mesmo ano, não sei o quê, e, né? Então, para mim, assim, Culmina do nada.
Uhum, uhum. Bem isso. É isso, para mim é uma coisa que na minha vida, desde a minha conversão, já lá se vai mais de uma década já, sempre foi as coisas foram fazendo sentido assim, né. Quando eu parava e olhava para trás, eu conseguia ver: "Putz, aqui teve um detalhe da providência, fiozinho de cabelo que se não tivesse acontecido, nada teria acontecido. Ali teve um negócio que" e tudo isso ia fazendo sentido e eu ia montando esse quebra-cabeça para entender o que Deus queria de mim, assim, para mim a minha vida sempre foi assim. E aí as coisas hoje acontecerem, assim, acaba sendo para mim tornando muito mais claro, o que Deus espera, sabe, nesse sentido. Porque, isso da minha vida eu tô dizendo, eu olho pra trás, pra 5 anos atrás, 10 anos atrás, e agora a gente, eh, enxergou isso também, além da providência estar agindo nas atitudes e nas ocasiões, pra mim ela tá agindo também na olha só, abre o teu olho e enxerga isso aqui agora, não vai ser daqui a 10 anos que tu vai ver isso, que tu vai entender que era isso. Não, é ontem. Sabe, aconteceu ontem, aconteceu hoje. Olha e entende o que está acontecendo. Então, por isso que para mim é uma coisa que apesar de pessoalmente parecer um negócio, cara, como é que a gente vai juntar dinheiro para uma viagem pra Itália, entendeu? Para quem tá ouvindo pode não ser tão surreal, mas para mim é um negócio que é muito além do que eu pudesse, planejar para minha vida, entendeu? Uhum, Do que eu uhum, pudesse imaginar que seria viável de fazer. Só que ao mesmo tempo, tudo ter acontecido dessa forma, pra mim tipo, cara, é só fazer, entendeu? É como tu fez sei lá, o vídeo ontem, tu editou um vídeo, agora é só tu organizar essa campanha e vai dar certo. sim. O sentimento pra mim é esse, sabe? É um abismo entre o que eu pessoalmente imaginaria que seria possível e o que eu entendi que é possível, sabe? Sim, sim. É, e tu tá falando, assim, das coisas acontecendo, para mim é bem isso, assim, a gente estava estudando, acho que meditando um pouco mais no Cardo essa semana para montar algumas coisas, e me veio isso, assim, né, essa não era uma pressa ansiosa que o Carlo tinha, mas era uma pressa de fazer o que tinha que fazer no momento que tinha que fazer, porque a vida dele era breve. A nossa também é, né, na real. É a gente que se Uhum, se ilude bastante. Mas, ele precisava e a vida acontece naquele momento, né, a vida acontece uhum, agora, né. Então, tipo, é nesse momento que, ele tá em processo para ser canonizado, é nesse momento em que a as circunstâncias da Igreja Católica, dos católicos, dos jovens, estão nesse momento, né? E a gente está vivendo exatamente nessa circunstância atual, né? O que a gente vai fazer plenamente, né? O que a gente vai fazer, o que deve ser feito nesse momento, né? Então o Carlos acaba me ajudando muito a pensar nisso, assim, tipo, ele quando ele tinha 13 anos ele fez tais e tais coisas. Ele podia ter feito todas essas mais tarde, né? Mas aí ele não estaria nem uhum. vivo, né? Aí não teria feito. Não teria feito, elas não teriam acontecido, né? E não teriam também sido caminho para outras coisas acontecerem depois, né? Então, hoje, E quando eu não tô e ali. não e ele não seria hoje modelo e no final, incentivador de tantas outras maravilhas que acontecem na vida de tantas pessoas, né. Isso é uma coisa que, óbvio, não fala só sobre o Carlo, mas nesse momento tá chegando na nossa vida, através dele, que é entender que, eh, todos os detalhes são pensados por Deus para que aconteça dessa forma, se a gente fizer a vontade dele, né. Ou, por exemplo, a gente citou lá no início como a gente se conheceu, a nossa relação, se aquele retiro em que a gente se conheceu, um não tivesse aceito o convite para trabalhar, e a gente naquele retiro a gente nem se falou direito, né. Uh-uh. Mas depois, quando a gente se encontrou, outras vezes, a gente lembrou que aquilo era uma coisa que a gente tinha em comum, quer dizer, é um detalhe do detalhe, assim, mas talvez se não tivesse acontecido, hoje a gente não estaria aqui falando.
Então, é para isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo que está ouvindo, na verdade. É, a campanha ela começa nesse minuto. Esse vídeo aqui para foi justamente para contar para vocês, para compartilhar como amigos. Essa conversa é uma conversa. O jeito que a gente contou aqui é o jeito que a gente contaria para um amigo em comum, como se a gente tivesse uma conversa, num churrasco, no final da missa. A gente contaria para as pessoas assim: olha só, a gente teve essa conversa e tal, e Deus nos contou e Deus nos chamou. Então a gente veio aqui contar, é, explicar pessoalmente, digamos, de amigo para amigo, o que está acontecendo e como isso surgiu e quais são os planos daqui para frente. O QR Code da campanha vai estar na tela agora, vai estar na descrição, ela vai continuar. A gente vai falar ainda sobre muitas outras coisas. O conteúdo aqui na Patrono já está, a partir de agora, ele volta com intensidade, inclusive, para o desespero do Matheus. Ele volta com intensidade. A gente vai continuar falando dela aqui, a gente vai continuar falando do Carlo, inclusive essa semana a gente vai falar com profundidade sobre ele, com uma longa sequência, assim, e acho que vai ser muito bom para todos vocês, inclusive, especialmente para quem já é muito devoto dele. Acho que vai ser muito significativo. E se Deus quiser, a gente vai ter em breve também notícias da data mesmo, da nova data da canonização. E a gente precisa que vocês entrem nessa com a gente, que vocês apostem, assim como a gente apostou a nada, como a gente apostou em algo que pra gente nunca faria sentido se não tivesse acontecido dessa forma. A gente precisa que vocês apostem também e que colaborem com essa campanha para que a gente possa viabilizar tudo, para que o Matheus possa ir para lá e possa contar tudo ao vivo para vocês, trazer tudo para vocês. A gente vai, obviamente, tudo que for, muito do que for produzido lá vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, a gente vai ter esses conteúdos que desde sempre na Patrona a gente teve livre para quem é seguidor, para quem não é seguidor, enfim. Mas quem doar também vai, obviamente, ter um acesso um pouco diferenciado, vai poder conversar talvez um pouco mais de perto com o Matheus, fazer mais perguntas em alguns momentos. Então, a gente vai ter uma cobertura robusta e a maior possível, assim, para todo mundo, e ainda assim, todos aqueles que puderem colaborar não vão ter só aquilo que é o aberto. Vão ter ainda algum tipo de acesso a mais, vão conhecer talvez alguns detalhes que nem todo mundo vai ver. Então, colaborem com isso, não por essa entrega extra, não é como se fosse um produto, a gente não está vendendo um produto para vocês. Colaborem para que tudo isso possa acontecer. E aí, obviamente, isso é um agrado, um agradecimento por essa confiança. Uhum. Acho que é isso, assim. Acho que tu falou aí do produto, né? E eu te falei quando a gente estava conversando que o Thiago conseguiu transformar uma viagem pessoal minha, uma coisa tipo, nossa, minha experiência assim, num serviço, né? Num apostolado, em algo significativamente bem maior, assim, né? Então, e é isso, né? A gente não está fazendo uma campanha ajude o Matheus a turistar. Não é isso, né? É, Exatamente. Foi justamente esse o teor da conversa ao longo daquele dia, né? uhum, É tipo, cara, tu vai viver uma experiência sem igual. Quem sabe essa experiência pode ser transmitida, óbvio que dentro das limitações de internet, de vídeo, de tudo que existe, mas quem sabe essa experiência pode ser transmitida a todo mundo que tá ali, né? uhum, uhum, E eu tenho certeza absoluta que isso é um marco na vida de fé, assim. Para as pessoas que puderem acompanhar, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque vendo na minha vida coisas desse tipo que aconteceram, vendo na vida de amigos, e às vezes, conhecer uma pessoa que fala sobre tal coisa, conhecer o livro tal, mudou a vida. Esse tipo de experiência de acompanhar uma canonização, de ver exatamente, ó, o Carlos ele vinha aqui, ele celebrava a missa aqui, ele via a missa aqui todos os dias, com, sei lá,
com a mãe dele, com não sei quem, ele fazia esse caminho. O corpo dele tá aqui agora em Assis, sabe? Ver essas coisas, ver a, a, a declaração de fato dele, ó, Carlo Acutis é santo, São Carlo Acutis. Isso com certeza é um marco na vida das pessoas e ajuda qualquer um que estiver assistindo a imergir na vida dos santos. A gente sempre falou na patrona que a gente queria normalizar a santidade. E o Carlos talvez é um dos exemplos mais próximos que a gente tem disso, que ser santo não é ser afetado, não é ser estranho. Cara, ser santo é ser uma pessoa normal no dia a dia, com virtudes, sendo santo, que ama a Deus mais do que ama a si mesmo, mais do que ama as coisas do mundo. É isso? Então, eu tenho certeza que isso vai mudar muito a vida das pessoas que puderem acompanhar com a gente, mesmo os que não puderem colaborar. Mas eu digo isso porque quem pode colaborar vai estar sendo coparticipador, vai ser coparticipante dessa mudança. E, e porque, pensando também nessa nossa missão da patrona que a gente tem realizado já há algum tempo, isso também vai ser o mais. Então, relembrando, pessoal, nós vamos ter o QR Code aqui, o link na descrição, na bio do Instagram isso vai estar, também vai ter esse link. A gente vai seguir falando sobre a campanha e vai abrindo mais coisas ao longo do tempo e explicando o que vai acontecer. Quando a gente tiver a data, a gente vai conseguir deixar também mais claro roteiro, lugares, etc. Então nos acompanhem pelo Instagram, fiquem aqui no YouTube porque a gente vai ter lives, vídeos semanais. Olha eu falando lives, tô velho mesmo. Vídeos semanais, justamente também para que quando chegar esse momento da canonização, vocês tenham também um conhecimento, uma base do que está acontecendo ali. A gente vai falar sobre o processo de canonização, a gente vai falar sobre o que é ser servo de Deus, venerável, o que é um mártir, o que é um confessor. A gente vai entrar em muitos temas sobre a santidade dentro da igreja, como essas coisas acontecem. Então, para que todo mundo, quando a gente puder acompanhar o Mateus lá na canonização ao vivo, a gente também conseguir entender o que está acontecendo lá, entender a grande relevância, o quão grande é isso que está acontecendo. Uhum. Tem mais algum recado no final? Quer comentar alguma coisa a mais? Ou... Não, acho que é isso, assim, a gente já falou muito, ainda tem, acho que, muito a ser falado, assim, né, mas, e talvez uma coisa, assim, né, o pessoal fique naquela coisa do, tá, então quando sair a data, a gente até ajuda, depois, né, é, Uhum, acho que esse depois, para mim, por exemplo, é uma palavra que eu tenho que colocar em extinção, assim, ao longo desses últimos tempos, assim, né? Tenho tentado aprender com os erros e os acertos dos amigos. E então, a gente não sabe. Eu não sei dizer se a canonização vai ser esse ano, se ela não vai ser transferida para o Jubileu dos Jovens em agosto, por exemplo, né? uhum. A gente não sabe se então não sabeis nem o dia, a gente não sabeis nem o dia nem a hora, né? Então, fazer a nossa parte. E a gente está tentando fazer a nossa, né? E se possível, se você puder fazer a sua parte, né? Aquilo que lhe O próprio cabe exemplo do dentro. Carlos, que tu citou agora há pouco, é isso, né? Uhum, exato. O que que eu faço nesse tempo, nessa circunstância, né? Acho que é Uhum. isso. Muito bom. É isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Colaborem com a campanha. Nos chamem no direct, mandem mensagem, comentem aqui. Isso tudo vai ser feito muito junto com vocês, muito. A gente quer que realmente que quem está aqui com a gente possa viver isso. Então, é muito importante que vocês também nos contem desde agora como está sendo essa expectativa. Para a gente é um negócio que está assim lá em cima. Então, espero que vocês também estejam nessa mesma vibe, esse mesmo clima que a gente. Nos contem aqui nos comentários. E continuem com a gente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Né? A gente tem muito já. Hum. Até mais.